Sejam muito bem-vindos ao canal É Hora de Animes. No vídeo de hoje vamos mergulhar em um tema surreal, como os animes clássicos dialogam com o imaginário cristão, o Apocalipse, o Anticristo, o Juízo Final. Vamos analisar referências bíblicas em Dragon Ball Z, Cavaleiro do Zodíaco, Yu Yu Hakusho, Digimon Adventures, dentre outros animes, e entender como elas dialogam com a Bíblia e o cristianismo. Vamos falar primeiramente do Apocalipse e a saga do Anticristo no cristianismo. Na Bíblia, o livro de Apocalipse revela um drama cósmico, o surgimento da besta, o dragão Satanás, o juízo final e a vitória de Cristo como cordeiro. As bestas de 7 cabeças e 10 chifres simbolizam impérios políticos e espirituais rebeldes, apoiados pela força do dragão. O anticristo é chamado de pequeno chifre, homem da iniquidade e falso profeta, símbolos de engano e dominação mundial. No imaginário medieval, o anticristo aparece como um monstro bizarro, com deformidades, dentes enormes e sinais de serpente, elementos grotescos que acentuam sua natureza demoníaca. Esses símbolos enfatizam que o mal se disfarça de algo familiar, porém é perigoso e distorcido. E agora, levando para o universo e o mundo dos animes, vamos trazer aqui algumas referências bíblicas desse universo no mundo dos animes. Primeiramente, Dragon Ball Z, ressurreição, demônios e juízo. Isso mesmo, a ressurreição e a avaliação de espíritos. Em Dragon Ball Z, personagens mortos são frequentemente ressuscitados, como no caso a Bíblia fala sobre a ressurreição na segunda vinda de Jesus Cristo, onde os mortos irão ressuscitar, sair de suas tumbas para ter corpos glorificados, no caso, uma transformação. O interessante é como ocorrem as transformações e mudanças físicas em vários animes, mas especificamente em Dragon Ball Z, também ocorre ou ocorrerá na existência humana. Na Bíblia, em 1 Coríntios, no capítulo 15, o apóstolo Paulo fala sobre a transformação dos corpos. No caso, nós hoje temos um corpo corruptível, um corpo que sente sono, fome, cansaço, fadiga. Porém, o apóstolo Paulo fala que o corpo de Adão no início, antes da queda do homem, do pecado, era um corpo incorruptível, um corpo mais forte, que Adão, no caso, ao pecar e a desobedecer a Deus, causou a morte física, a morte espiritual e também a morte eterna. Porém, o apóstolo Paulo fala aqui da promessa de Deus, que é a transformação dos corpos. E a gente vê isso bastante em Dragon Ball, como a questão das transformações. Vegeta retorna a Namekusei com uma ressurreição, quase raivoso, desorientado, lembrando a noção cristã da ressurreição, ser trazido de volta e enfrentando um novo corpo. A Sala das Almas também aparece como um julgamento simbólico dos mortos no anime Dragon Ball. Ele foi para o inferno, é óbvio. E ele não deu problemas? Claro que me deu problemas, mas consegui controlá-lo para que fosse para o inferno. Nossa, o senhor é incrível! Pude com o Raditz! Por favor, Kami-sama, eu quero treinar com esse senhor! Não grite! Não deve se dirigir assim ao senhor Emadaio! Mas... Também temos alusões a demônios, Majin Buu e também outros como Cell, Frieza. Personagens como Majin Buu, também Piccolo Daimayo, Dabura e Frieza são literalmente chamados de demônios, puxando a linguagem cristã para demonizar o mal. Mr. Satan ou Hércules sugere uma crítica à falsa idolatria, caracterizando como charlatão uma paródia do falso Salvador, ou seja, uma referência do anticristo que será adorado por muitos, como fala na Bíblia. Parece que Madibusa covardou. Ele não está em casa, então não podemos lutar. Que peninha. Eu vou dizer que não me resta outra opção a não ser voltar, é isso? Voltarei pra minha casa. Você me surpreende cada vez mais, Mr. Satan!
Bem polêmica essa parte aí, né? Isso. Agora também uma referência ao dragão, Shenlong. Shenlong se assemelha ao dragão bíblico que realiza desejos. Embora os dragões bíblicos representem o mal, a redenção de Bu por meio da energia positiva dos guerreiros lembra o poder do bem unido contra o caos. Aquellos que fueron asesinados en Namekusei por Freezer y sus hombres han revivido. Muchas gracias. Hasta pronto, me retiro. Outra referência, como já falei anteriormente, são as transformações dos corpos, como ocorre em Dragon Ball Z e também em outros animes, como Yu Yu Hakusho e etc., também ocorrerá com os cristãos que seguem a Cristo a transformação do corpo corruptível para o corpo incorruptível. Fique em silêncio. Senhor Kaiô é mais poderoso do que ele. Eu escutei isso, Kami-sama da Terra. Se vier a morrer, eu mandarei direto para o inferno. Me desculpe. O senhor ouve bem demais. Tem ouvidos de demônio. Foi uma brincadeira. Também temos a ideia do juízo pós-morte em Dragon Ball Z. Em Dragon Ball, quando alguém morre, sua alma é levada ao outro mundo e deve prestar contas diante o rei Ema, uma figura baseada no deus da morte budista e hinduísta, Yamal ou Ema. Ele comanda uma burocracia cósmica, ogros ou onis, encaminha as almas e o Ema decide se vão para o céu ou para o inferno, semelhante ao cristianismo. A forma como funciona é bastante meritocrática. Boas ações levam a recompensas, más ações a punição, para purificação e reencarnação. Embora essa ideia dentro do cristianismo é mais retirada e oriunda do espiritismo do que, no caso, o cristianismo de Jesus Cristo. O interessante é que a representação é sátrica e leve, como um check station, caótico com carimbos e pistas cômicas, não um tribunal solene. O inferno frequentemente funciona mais como um purgatório rápido. Até inimigos como Vegeta passa por purgação e são enviados de volta para a reencarnação. E almas torturadas, como Gós e Meis, existem, porém, muitas vezes acabam ressuscitando. Muito obrigado. Chamarei um guia para levá-lo. Assim pode esperar lá fora. Tá legal. Porém, não serei responsável se cair do caminho da serpente. Agora, se esforce, tenha... Na tradição cristã, o juízo final envolve um momento decisivo. Após a morte há um julgamento e os destinos dependem da fé ou das obras, variada de cada doutrina. No Evangelho é mais sobre a salvação. A doutrina católica sustenta que Deus julga com base nas obras, frequentemente influenciado por pensadores como Orígenes. Porém, também apresentou um livro da vida. Está escrito nele significa salvação, independentemente dos méritos humanos. Enquanto algumas correntes cristãs defendem uma punição eterna no inferno, outras interpretam-no como um local temporário de correção, como a doutrina do aniquilacionismo, também, no caso, utilizada por algumas correntes protestantes. Purgatório ou lugar de purificação também é usado no catolicismo. A grande diferença é que no cristianismo a salvação é pela graça, não estritamente pelas obras, como é ensinado em animes e algumas outras religiões. Mesmo o pecador pode ser salvo se crer em Cristo. Embora Dragon Ball Z e o cristianismo
compartilhem arquetípicos como juízo, julgamento, recompensa e punição, suas raízes, finalidades e significados são distintos. Dragon Ball Z utiliza simbolismo derivados de religiões orientais, apresentando um sistema meritocrático leve, voltado para o entretenimento. O cristianismo tem uma visão teológica que destaca a redenção graciosa, a ressurreição definitiva e, em última instância, escolhas eternas. Porém, o interessante é que ambos nos convidam a refletir sobre o que fazemos da vida, porém com um propósito bastante diferente. Dragon Ball Z quer entreter o cristianismo, buscar e orientar as almas. E falando sobre o cristianismo, vamos fazer agora aqui algumas referências referente ao cristianismo e a Cavaleiros do Zodíaco. Isso. Poseidon não quer ver a terra que ele almejava para si ser tomada pelo Imperador Hades. Eu tenho certeza que foi por isso que ele se esforçou ao máximo para enviar as armaduras de ouro. O quê? Poseidon? Foi o Poseidon quem nos enviou as armaduras de ouro? Em Cavaleiros do Zodíaco temos as 12 casas e a escatologia. A saga das 12 casas faz um paralelo com os 12 apóstolos e os 12 sinais do Apocalipse. Cada casa representa uma provação espiritual e cósmica, semelhante à passagem através dos julgamentos de Deus. A saga de Hades, por exemplo, Santuário e Inferno, que traz cavaleiros ressuscitados no fim da série clássica, lembra o juízo final e a ressurreição dos mortos diante de um Salvador. Em analogia, o Apocalipse exigindo o Redentor para restaurar a ordem. É você? Você ainda se lembra de mim? Vocês dois? Sou o Máscara da Morte de Câncer. E eu, Afrodite de Peixes. Temos também a estrutura do santuário, Papa, bispos e apóstolos. O grande mestre, no original japonês chamado de Papa, exerce autoridade suprema no templo de Atena, semelhante ao Papa da Igreja Católica que lidera a fé cristã. Os 12 Cavaleiros de Ouro refletem os 12 apóstolos ou as 12 tribos de Israel, cada um guardando uma casa sagrada, assim como os apóstolos guardavam a igreja. Nas várias tradições cristãs, 2 dos apóstolos falharam, Judas e Pedro, de maneira análoga. Dos Cavaleiros de Ouro, Saga de Gêmeos e Máscara da Morte traem Atena ou se omitem e perdem suas armaduras. Também temos Saori como Cristo e Virgem Maria. Saori Kido se sacrifica na saga de Hades para fechar as portas do inferno, semelhante ao sacrifício de Jesus Cristo na cruz e à intercessão da Virgem Maria. Fãs interpretam Saori como uma figura marianista, ferida por uma flecha nas casas, ecoando a profecia que uma espada transpassaria a alma da Virgem Maria, que está em Lucas, capítulo 2, versículo 35, a cena em que Saori segura a ceia, como se ele tivesse saído da cruz, reforça ainda mais essa analogia visual. Outra referência também bíblica em Cavaleiro do Zodíaco é Satanás, Lúcifer, Inferno e Amargedon. Em filmes não canônicos como A Batalha de Lúcifer, ou mais conhecido como A Batalha Final do Amargedon, o anjo caído é retratado como Lúcifer, que arrasa com guerreiros de ouro, derruba a estátua de Atena e ergue um novo templo. Clara evocação do apocalipse cristão. A estrutura do mundo dos mortos na saga de Hades segue o inferno de Dante, influenciando fortemente por visões cristãs medievais, com rios, portões e punições além da inscrição.
abandonai toda esperança. O mais interessante também foi a Batalha do Armagedon, onde Lúcifer em pessoa acaba aparecendo em Cavaleiros do Zodíaco. É o Lúcifer em pessoa. Yoga, esse é o malvado Lúcifer que aparece na Santa Bíblia? Ele era o filho de Deus e caiu nos infernos. É conhecido também como Satanás, o rei das trevas. Em determinado momento, no final da batalha do Armagedon contra Lúcifer, Seiya invoca Deus em oração antes de despertar o sétimo sentido, pedindo um milagre, amplificando a relação entre fé e poder sobrenatural. Também Yoga carrega um rosário com a Cruz do Norte, um símbolo evidente do catolicismo. A presença de um orfanato com igreja e cenas com jovens rezando reforça o ambiente cristão do mundo de Saint Seiya. E naquela ocasião da Batalha de Armagedon, quando Lúcifer aparece, Yoga é quem tinha mais informações e conhecimento sobre o anjo caído. No caso, ele era o cristão que tinha conhecimento sobre as escrituras. De acordo com a Bíblia, Lúcifer foi dotado de grande beleza e intelecto. No entanto, ele quis ser superior ao próprio Criador, e isto provocou a ira dos céus. Ele foi punido por todos os deuses, sendo mandado. Você observa que Yoga tinha bastante conhecimento das escrituras, mas também de outras mitologias, onde ele coloca o arcanjo São Miguel, a deusa Atena e também outros deuses de outras religiões. Ao inferno para sempre. Mas suas ambições não pararam com tal castigo, e ele formou um exército de anjos rebeldes que o acompanharam na rebelião. O arcanjo São Miguel, Atena na mitologia grega e Maristen na mitologia chinesa conseguiram detê-lo através dos séculos. Temos também as armaduras, como a armadura de Deus. Os bronzes defendem Atena com seu cosmo etimologicamente e funcionalmente assemelhado à armadura de Deus, descritas em Efésios capítulo 6. O cosmo representa uma fé que se internaliza, assim como o Espírito Santo, analogia reforçada por expressões como cosmo flamejante que ecoam declarações neotestamentárias. Atena, parece que você também se tornou uma tola ao andar com esses humanos. Você teve uma grande oportunidade para me derrotar, mas ficou parada. Foi uma única chance, criada graças ao sacrifício do tolo do Pégaso. Mas você a desperdiçou, no momento em que mostrou sua fraqueza e suas lágrimas. Temos também as beatitudes e as virtudes cristãs nos Cavaleiros de Bronze. Por exemplo, Seiya, sempre disposto a morrer por justiça, como diz lá em Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça. Shun, pacifista e bondoso. Bem-aventurados os pacificadores e mansos. Ikki, sofrimento que busca a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Shiryu e Yoga, desapegados e espiritualmente pobres. Bem-aventurados os pobres em espírito. Esse paralelo impressiona pela profundidade cristã resumida em cada heroísmo. Sem falar também no sincretismo religioso do cristianismo e outras tradições. Os Cavaleiros do Zodíaco mesclam elementos do cristianismo, como por exemplo o papado, o rosário, o budismo com Shaka e mitologias gregas e nórdicas. Shaka é representado como o homem mais próximo de Deus, porém com iconografia budista, evidenciando uma função religiosa. Isso mesmo. Na verdade, ele é uma pessoa de bom coração que não queria lutar. É isso, não é, Shun? Não é? Não toque em mim. Não se aproxime. Você é um dos cavaleiros que me tem como inimigo. Shun! Radamantes! Com esse sincretismo, a série espelha sacrifício,
redenção e espiritualidade cristã, mesmo dentro de uma narrativa mitológica e fantástica. A riqueza simbólica que permeia a Santa Ceia faz dela, a olhos de muitos, uma verdadeira alegoria espiritual com fortes ressonâncias bíblicas. Bom, amigos otaku, chegamos ao final de mais um vídeo onde a gente trouxe algumas referências bíblicas de Cavaleiro do Zodíaco e Dragon Ball Z e também algumas questões sobre ressurreição, juízo final, inferno, purgatório, o paraíso, mas vamos fazer também a parte 2 e trazendo aqui animes como Digimon Adventures, que tem muita questão bíblica neste anime sobre Apocalipse, e o Yu Yu Hakusho, todas as questões religiosas que envolvem, e também outros animes como Shurato, Samurai Warriors e suas mitologias e também suas semelhanças, pequenas ou grandes semelhanças com as escrituras sagradas, com a Bíblia. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação para não perder os próximos vídeos das semelhanças da Bíblia com os animes. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.